As crianças eram sacrificadas por causa de sua semelhança com os Tlalocs. Fica aprisionada a dor. Apareceram crianças correndo ao redor da barraca. Mexeram na barraca. Então, a gente queria que você trouxesse um padre para rezar uma missa para nós aqui em cima. Majestosas e imponentes. As montanhas são fonte de vida, fornecendo água, energia e alimento. E a única coisa que pedem em troca é um pouco de sangue humano. 28 de abril de 2006, Monte Tlaloc, México. Como parte de um projeto muito importante, o arqueólogo Vítor Manuel Arribalzaga Tobon subiu mais de 4.000 metros até o topo do monte. Ele esperava encontrar vestígios de centenas de sacrifícios de crianças que eram realizados lá no período pré-hispânico. Mas, em vez disso, ele poderia ter descoberto que a poderosa montanha ainda clamava por sangue. Naquele lugar foi construída uma das maiores estruturas pré-hispânicas que temos na Mesoamérica. E lá os Tlatoanes iam deixar as oferendas que ofertavam ao senhor Tlaloc, que é o senhor das chuvas. Tlaloc foi uma das divindades mais importantes para a cultura asteca e as celebrações em seu nome eram realizadas todos os anos. Por isso, o monte é o centro de numerosas expedições arqueológicas. Fomos com os alunos e eram cerca de 10 colaboradores. E montamos um acampamento a 3.900 metros acima do nível do mar. No início, tudo indicava que seria apenas mais uma expedição. Mas não foi assim. Os colaboradores me disseram: nós ouvimos um grupo que subiu de madrugada, faziam barulhos e tocavam um apito. Teve muita gente que subiu. Me perguntaram se eu tinha ouvido e respondi que não tinha ouvido nada. Eles retrucaram: é verdade, eles sopravam um apito. Então eu disse: nossa, se subiu um grupo grande, espero que eles não tenham ido acampar lá dentro do templo ou não tenham mexido nos fios de nossa área de escavação. Pessoal, corram lá para ver se não fizeram muita bagunça. Por favor, subam correndo para verificar a escavação. E ao chegar, não tinha ninguém lá. Era dia 28 de abril. A situação vivenciada pelos trabalhadores era, para dizer o mínimo, estranha. Mas na madrugada seguinte, quase todo o acampamento ouviu os passos e o misterioso apito que se aproximavam do topo. Na manhã de 30 de abril, novamente os colaboradores e os arqueólogos me disseram: hoje subiu muita gente. Mas onde estão? Por que não vimos ninguém lá na montanha? Nós subimos e uma das colegas arqueólogas encontrou um apito de pássaro. E depois de limpar, ela soprou o apito. Na mesma hora, eu vi como o pessoal todos ao mesmo tempo levantaram a cabeça. Foi esse o som. Os colaboradores ficaram pálidos. Os trabalhadores do acampamento asseguraram que o som que haviam escutado nas noites anteriores e que os espantava era idêntico ao do apito encontrado pela arqueóloga. Incrivelmente, a cultura asteca utilizava esse instrumento para guiar o grupo que subia a montanha todos os anos e realizava suas oferendas ao deus Tlaloc. Era uma grande festa. A história conta que eram mais de 8.000 pessoas entre os ajudantes e personagens importantes da época. Iam praticamente em peregrinação, levavam flores, comida, tinham um objetivo especial. Eles iam lá pedir favores importantes. Mas isso, dentro do que a história conta, também significava a morte de uma criança. As crianças eram sacrificadas por causa de sua semelhança com os Tlalocs, que eram os servos de Tlaloc. Esses personagens eram tipo anões. Ao oferecer as crianças, eles colocavam elas a serviço da divindade. Então, essas crianças
Também iam cumprir uma tarefa com os Tlalokes. Iam a multiplicar a ajuda para fazer chover. Estudos sugerem que os Tlatoanes da região sacrificaram crianças lá por mais de um século. Seriam os ecos desses rituais o que ouviram os integrantes do grupo do professor Arribalzaga? Em um lugar onde houve sacrifícios, toda essa energia pode ficar aprisionada. Através dos anos, centenas de anos. Pode ficar aprisionada, mas o que fica aprisionada? Fica aprisionada a dor. Assim como a energia do amor, assim como a do ódio, como a raiva. A dor fica aprisionada porque são emoções intensificadas. Então isso pode prevalecer depois de centenas de anos. Seria a descoberta do apito, a confirmação de que ainda ocorrem eventos estranhos no topo da montanha? E se sim, que outros mistérios sombrios ocultam o Monte Tlaloc? Em outra temporada de pesquisa de campo, os alunos me disseram: professor, queremos falar com você. Vendo isso, um dos colaboradores, que era o cozinheiro, se aproximou da gente fumando um cigarro. Ele deve ter achado que era alguma reclamação que iam fazer de um deles. Aí os alunos me disseram: professor, às 3 da manhã, apareceram crianças correndo ao redor da barraca, mexeram na barraca e estavam dando risada. Então punham as mãos perto do rosto. Então, a gente queria que você trouxesse um padre para rezar uma missa para nós aqui em cima. E além disso, tem outra coisa, professor. Estamos todos tendo o mesmo sonho. Em nosso caderno de campo, anotamos o que sonhamos e sem dizer nada. Na hora da gente ler, a gente lê a mesma coisa. Que chegava um grupo de pessoas e tinha 4 fileiras de crianças. De um lado tinha um padre e do outro lado uma freira usando um chapéu com aba de pontas, mas não dava para ver os rostos deles. E o colaborador que estava ouvindo a gente chegou perto e disse: olha, professor, há muitos anos, lá em cima, tinha um orfanato administrado por umas freiras com esse tipo de chapéu. Mas ele queimou e as crianças morreram. Poderiam essas crianças falecidas no orfanato estar relacionadas com a estranha experiência vivida por Victor e os estudantes no acampamento? De manhã, depois do café da manhã, chamei todos e disse: tem uma pedra específica aqui perto do acampamento. Aquela pedra tem um ticale, ou seja, um buraco na rocha. O que eu disse para os alunos: vamos fazer o seguinte: tragam chocolates e doces, tirem da embalagem e coloquem nessa pedra. Não falei muita coisa mais, só falei para eles deixarem aqueles itens como oferendas. A partir de então, eles não tiveram mais eventos daquele tipo. Os inquietantes encontros vividos por Victor e seus grupos pareciam estar ligados aos rituais celebrados no topo da montanha. Isso significaria que esses órfãos que morreram no incêndio foram um pedido do próprio Tlaloc para que continuem oferecendo a ele crianças em sacrifício. E se sim, ele faria isso de novo?